Bom, vamos continuar aqui com os exercícios de química. Vamos fazer a letra D da lista de exercício do professor. Esses são os elementos que tá lá na lista de exercício. Vamos identificar aqui os números de oxidação. Sempre a gente começa pelo elemento que a gente conhece, certo? Quais são os elementos que a gente conhece? Oxigênio e hidrogênio. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Vamos lá. Menos 2, mais 1. Ok? Aqui eu tenho outro hidrogênio, então é mais 1. Aqui eu tenho outro oxigênio, então é menos 2. Aqui eu tenho um oxigênio, menos 2. E aqui eu tenho um hidrogênio, mais 1. E um oxigênio, menos 2. O que tem que acontecer com os números de oxidação? A soma deles tem que ser igual a 0. Aqui na água, 2 vezes mais 1, mais 2, menos 2, 0. Nesse óxido nítrico aqui, eu tenho menos 2 do oxigênio. Para zerar, eu preciso de mais 2. Então, eu boto mais 2 em cima do nitrogênio. Aqui eu tenho 3 vezes menos 2, me dá 6. 6. Eu tenho 1 do hidrogênio, então 6. Tiro 1 do hidrogênio, eu fico com 5. Então, aqui entra o número mais 5. Ok? 1 mais 5 mais 6. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 6 menos 6. Aí tá. Desculpa aí, gente. 3 menos 2, menos 6. Mais 6, 0. Essa outra estrutura, 3 vezes menos 2, menos 6, mais 1, a mesma coisa. Tenho 6, tiro 1 do hidrogênio, eu fico com 5. Então, eu coloco o número 5 em cima do nitrogênio. Aqui eu tenho o iodo sozinho. Todo elemento que tiver sozinho tem por número de oxidação o 0, ok? O que a gente vai fazer aqui? Espero não resfriar, mas estou achando que eu vou resfriar. O que a gente vai fazer aqui? Vamos identificar quem reduziu e quem oxidou, ok? Vamos começar pelo iodo. O meu iodo, do lado de cá da seta, do lado esquerdo da seta, ele tem 0 de número de oxidação. Do lado de cá da seta, ele tem 5 de oxidação. Então, ele sofreu uma reação aqui e aqui. Vamos puxar uma linhazinha para baixo e vamos ver o que aconteceu com o iodo. O iodo tinha 0 vagas em seu carro e agora ele tem 5 vagas. Ou seja, eu estava com o carro cheio, eu não tinha vaga. Se eu não tinha nenhuma vaga e agora eu tenho 5, significa que durante essa reação algumas pessoas foram descendo do meu carro e eu fiquei com 5 espaços vazios. É uma reação que eu estou perdendo passageiros. Eu saí de 0 vagas e agora eu tenho 5 vagas. Então eu tenho uma reação de perda, uma reação negativa. Se eu estou perdendo, eu estou oxidando. Sempre que perde é oxidação. Eu perdi quantos? De 0 para 5, eu perdi 5 elétrons, certo? 5 elétrons. Como aqui eu tenho o número 2 embaixo do iodo, eu vou multiplicar esse 5 por 2, o que vai me dar um total de 10 elétrons, ok? Essa é uma reação de oxidação. Vamos conferir na tabelinha aqui. Ó, eu tinha 0 e agora tenho mais 5. Qual é o sentido da reação? Esse é o sentido. Se esse é o sentido, é uma oxidação. Vamos para o outro elemento. O outro elemento que eu tenho aqui é o hidrogênio. O hidrogênio tem mais 1 aqui, mais 1 aqui, mais 1 aqui. Então eu não mexo nele, ele está de boa. Nitrogênio, mais 5 e do outro lado, mais 2. Então eu tive uma reação. Eu vou puxar o nitrogênio para eu mexer com ele.
Se eu tinha 5 lugares vazios no meu carro, 5 lugares vazios, e agora eu só tenho 2 lugares vazios, significa que esses 3 lugares foram ocupados. Ou seja, eu tinha 5 lugares vazios e entraram 3 passageiros, ou seja, eu ganhei 3 passageiros. Deixa eu escrever a caneta porque o lápis não marca nada. Eu ganhei 3 passageiros, que nós chamamos de elétrons, certo? Então eu ganhei 3, é uma reação de ganho, então é uma redução. Vamos conferir na tabela. Eu tinha 5 e agora eu tenho 3. O sentido da reação é... Agora eu tenho 2, desculpa, tem 2 aqui, ó. O sentido da reação é esse. Se esse é o sentido, é uma redução. A redução, eu repito, dá para você perceber olhando o número de oxidação só. Se eu tenho 5, agora eu tenho 2, perdeu, diminuiu, né? Se diminuiu, reduziu. Vamos ver se tem mais algum elemento. Oxigênio, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Então, não tem mais nada. Só tenho uma oxidação e uma redução. O que a gente faz agora? A gente escreve as semi-reações. Quais são as semi-reações? Primeiro eu vou fazer os que oxidou, a oxidação. Como eu só tenho uma oxidação, esse já vai ser o meu resultado oxidativo, né? Então eu tinha iodo 2, 0. Desço aqui, menos, porque é uma reação de oxidação, então o sinal é de menos, 10 elétrons, 10E, ok? Subo, repito a seta, boto a setinha, e agora escrevo o iodo do lado de cada setinha, iodo mais 5, ok? Vou colocar isso entre parênteses, porque já é o meu resultado da oxidação. Vamos para a redução. A redução está acontecendo no nitrogênio. Então eu escrevo o nitrogênio como ele era, N mais 5. O que aconteceu com ele? Mais 3 elétrons. Repito a setinha. E como ele ficou do outro lado da seta? Ele ficou N mais 2. Esse é o meu resultado total de redução. Aqui nessa reação, eu encontro 2 números de elétrons. O número de elétrons da oxidação e o número de elétrons da redução. O que eu faço com eles? Eu cruzo o número de elétrons da redução, vai multiplicar o resultado da oxidação. E o número de elétrons da oxidação vai multiplicar o resultado da redução. Ok? Isso é o que nós fazemos. Vamos separar aqui. E vamos escrever os resultados. 3 vezes iodo, 3, iodo 2, 0, ok? 3 vezes menos 10, menos 30 elétrons. 3 vezes 1, 3, repito a setinha, 3 vezes setinha, setinha. E 3 vezes 1 dá 3. Agora, aqui eu vou voltar a aplicar o que a gente fez no vídeo anterior. Como eu tenho o 2 aqui embaixo, certo? E eu coloquei 3 iodos aqui, lá em cima, quando ele for entrar, vai ficar 3 vezes 2, o que vai dar 6 iodos. Então, do lado de cá, ao invés de eu colocar só 3 vezes 1, 3, eu vou colocar o número 6 diretamente, 6 iodos. Por quê? Porque do lado de cá, 2 vezes 3 é igual a 6. Pode colocar o 3? Pode colocar o 3. Só que, quando você for fazer o balance, quando você for fazer o equilíbrio,
você vai ter que mudar o número lá em cima, entende? E como a gente não vai fazer o balanço na prova, o ideal é já colocar o número final aqui embaixo. Repito, 3 vezes iodo, que tem a base 2, dá 3 iodo 2. Quando eu faço o 3 iodo 1, dá 3, só que 3 por 2 é 6, então do lado de cá também tem que ter 6. E aqui vai o número de oxidação, que é o 5. Agora a redução, 10 vezes N dá 10N mais 5, 10 vezes mais 3 dá mais 30 elétrons. Repito a setinha, porque 10 vezes setinha é setinha, e 10 vezes N dá 10N mais 2. Tá vendo que os números eles são iguais, um de cada lado da seta? Então aqui também tem que ser 2 por 3 dá 6, igual 6. Agora aqui a gente vai fazer o esquema. Primeiro de cima, depois o de baixo, de cima, de baixo, de cima e de baixo, tá? Vamos lá. 3 iodo, 3 iodo 0 a 2, 10 mais 10, N mais 5, mais, só que aqui eu não vou colocar o mais, porque já vai entrar 7, ó, 30 menos 30 mais 30, 0, ok? Repito a setinha, e 6 iodos mais 5 e 10 nitrogênio mais 2. Esse é o meu resultado final. O que eu faço agora? Eu identifico os números que estão na frente dos elementos 3, 10, 6 e 10 e coloco na frente deles, aqui na fórmula principal. Como será isso? Eu tenho o iodo 0, com o número de oxidação 0 e o 2 na base. E eu acho ele aqui em cima. Onde ele está? Ele está aqui. Iodo 0, 2. Então eu coloco na frente o número 3. Coloco o número 3 lá, ok? Encontro o nitrogênio que tem número de oxidação 5. Onde está N2 e aqui, N5. Aqui eu tenho o N5. Então na frente dele eu coloco o número 10, ok? Lembrando, uma vez mais, que o número entra na frente da fórmula inteira, certo? Depois eu tenho a setinha e eu vou para o lado de lá da seta. Iodo com mais 5 em cima, número 6 na frente. Na frente de toda a fórmula. Depois eu tenho o N2, que está aqui, e eu vou colocar na frente dele o número 10. Então eu coloco o número 10, ok? É isso aí. Isso aí é o que ele quer na prova. Mas a gente vai fazer o equilíbrio, certo? Para ter certeza que está certo. Então a gente vai fazer iodo, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. São só esses 3 aqui. Lado direito da seta e lado esquerdo da seta. Vamos comparar. Iodo, eu tenho quantos iodos do lado de cá? 3 vezes 2, 6 iodos, ok? E do lado de cada seta, 6 vezes 1, 6. Está vendo que aqui eu não precisei mexer? Por que eu não mexi? Porque a gente já alterou antes de subir os números. Quando eu desci 3 por 2, 6, eu coloquei o 3 aqui e do lado de cá eu coloquei o 6. Se eu tivesse colocado 3 aqui, aqui seria um 3, e aí eu teria que mexer agora. Entende? E já ficou 6 direto. Então vamos para o outro número, para o outro elemento. Nitrogênio. O nitrogênio está aqui. Eu tenho 10 nitrogênios. 10 vezes 1, 10 do lado direito. Do lado esquerdo, nitrogênio, eu tenho 10 também. Então 10 vezes 1, 10 nitrogênios. Hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho na fórmula? 10 vezes 1, 10. Do lado de cá, do lado direito, eu tenho 10. Do lado esquerdo eu tenho 6 vezes 1, 6, mais 2, 6, 7, 8. Eu preciso de mais 2. Então eu coloco o número 2 na frente da água. Porque 2 vezes 2 são 4, mais esses 6 dá 10. 10, ok?
E o oxigênio, eu já não tenho que mexer em mais nada, e ele vai ter que me dar igual dos dois lados. Vamos contar? 10 vezes 3, 30. Ou seja, eu tenho 30 oxigênios aqui. Desse lado eu tenho 30 oxigênios. Do lado de cá, do lado direito, tem que ter 30. Vamos fazer a conta? 3 vezes 6, 18. 18, né? 12 e 18, 18 mais 10 vezes 1, 10. 18 mais 10, 28. 2 vezes 1, 2. Mais os 28, 30. Ou seja, equilibrou. Beleza? Bom, essa é uma fórmula de fazer o equilíbrio, tá? Tem uma outra forma. Essa forma é a forma que o professor está usando e é particularmente a forma que eu uso, é a que eu gosto de fazer, porque ela é bem exata, não cabe espaço para erro e é a que eu gosto. Mas eu vou fazer um outro exemplo aqui embaixo com esse mesmo exercício, só para vocês verem que tem uma outra forma mais simples de resolver o problema, ok? A gente vai manter isso aqui, porque isso aqui é a base da coisa, e a única coisa que a gente vai mudar é isso aqui. A gente não vai usar essa estrutura, tá? A gente vai usar o quê? Nesse outro modelo de forma de se fazer, vou botar essa folha aqui em cima para tampar. Nós temos feito até aqui, certo? Identificamos os números eletrônicos, a configuração eletrônica, os números de oxidação, identifiquei quem oxida e identifiquei quem reduz. Agora o que eu faço? Eu escrevo embaixo dessa fórmula quem oxidou quem oxidou é o iodo, certo? Vamos lá, repetindo. Vou identificar quem oxidou primeiro, o iodo 2, 0, ok? Esse foi o iodo. Ele se oxidou a, eu escrevo como ele está do outro lado, diretamente. Ele está com o I mais 5. Aí na frente disso eu coloco o número de elétrons, número 10, diretamente assim, ok? Agora quem reduziu, eu faço a mesma coisa, escrevo o N mais 5, a setinha, e o N mais 2, e na frente dele eu coloco o número de elétrons, 3, certo? O que eu faço agora? Eu volto a escrever embaixo, os elementos, só que agora sem o número de oxidação. Eu escrevo só I2, setinha I, N, setinha N, e cruzo os números, ou seja, eu vou colocar o número 10 na frente do nitrogênio, vai ser 10N e 10N. O 3 na frente desses dois elementos, 3 iodo, 3 iodo, 3. Só que 3 vezes 2 é igual a 6, então aqui entra 6 iodos, ok? Eu tenho aqui o resultado final, idêntico ao que eu tenho aqui embaixo, igual ao outro, ou seja, 3 iodo, então no primeiro iodo eu coloco o número 3, 6 iodo, no segundo iodo eu coloco o número 6, tá lá, não tá dando para ver, né? Coloco o número 6, vamos fazer aqui, ó, número 6, certo? 3 iodo, coloquei lá, 3 iodos, caralho, hein? Aí, 3 iodo 2, tá aqui, eu coloquei lá, 6 iodo, 6 iodo, 10 nitrogênio, 10 nitrogênio, 10 nitrogênio, 10
nitrogênios, ok? Essa é uma fórmula mais simplificada de resolver o exercício e é muito mais fácil de errar também, por esse modelo aqui, mas dá certo, dá o mesmo resultado, é a mesma coisa.